Começamos nossa jornada no dia 23 de maio de 2022, com nosso período de observação na turma 12 do primeiro ano do ensino fundamental da Escola de Educação Básica Getúlio Vargas. De acordo com o documento do Projeto Político-Pedagógico de 2019, a escola foi inaugurada no ano de 1940 pelo presidente da época, o qual dá nome à escola. A instituição está localizada no bairro Saco dos Limões e atende estudantes do ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. A escola está em obras de revitalização e ampliação do espaço que teve início em 4 de junho de 2020, com previsão de término para 4 de janeiro de 2021. A situação, que se estende até os dias atuais, vem causando transtornos à comunidade escolar em razão do barulho e dos entulhos no ambiente. A turma 12 conta com 30 alunos matriculados, mas há um índice alto de faltas. Em média, vão 19 alunos por dia. As crianças, apesar de inicialmente tímidas, são em geral muito comunicativas. Eram participativas nas aulas e demonstravam vontade em compartilhar seus cotidianos e interesses. Dentre os principais tópicos se destacavam os super-heróis, animais de estimação, atividades que fizeram no final de semana, os dentes que estavam caindo, datas comemorativas e de seus aniversários. A semana de observação possibilitou nosso primeiro contato com a escola, com as professoras e professores, com as crianças e suas famílias, elucidando relações que ali são estabelecidas. Dessa forma, conseguimos compreender algumas características das crianças, seus gostos, conhecimentos prévios, dificuldades, áreas de interesse, construindo uma fundamentação para que fosse possível criar um projeto de ação docente significativo. Entendemos que este projeto deve trazer atividades que remetam ao cotidiano da criança, para uma prática coerente que seja elaborada de maneira contínua, lógica e brincante, considerando os conhecimentos que as crianças trazem, mas que também fuja do habitual, tornando as atividades mais instigadoras, a fim de ampliar seus repertórios. Tendo isso em vista, foi construído o projeto de docência com o tema articulador Da Bandeirinha ao Solstício, um olhar para além da festa julina, realizada no período de 2 semanas, do dia 27 de junho ao dia 8 de julho. Dentre os objetivos de aprendizagem estavam reconhecer a cultura de festividades brasileiras, em especial a festa junina, salientando a importância do campo e a celebração do solstício de inverno, construir noções de princípio alfabético, desenvolver a interação através de jogos e brincadeiras coletivas, vivenciar a contação de histórias para cultivar a percepção e o imaginário, estabelecer relações entre as linguagens artísticas e matemáticas na produção de materialidade. A proposta surgiu pela época desta celebração coincidir com o nosso período de docência. Dessa forma, foi possível articular o contexto das crianças que estavam se organizando para esse evento presente no calendário escolar e, junto a isso, trazer reflexões sobre essa comemoração e seus significados. Com o objetivo de apresentar um pouco sobre o nosso período de docência, trouxemos a sequência didática de 3 planejamentos que elaboramos em conjunto, realizados nos 3 últimos dias da nossa experiência na Escola Getúlio Vargas. Na quarta-feira, dia 6, começamos a nossa manhã com um jogo de contagem e separação de sílabas, envolvendo a temática dos alimentos típicos dessa época. Assim, reiteramos o nosso foco para a celebração da colheita, assunto que foi introduzido no dia anterior por meio da contação da história A Galinha Ruiva, quando conversamos sobre os alimentos originários do milho. Para a realização do jogo, dividimos a turma em 2 grupos previamente decididos por eles, e enquanto alguns jogavam no tabuleiro das sílabas, outros brincavam com os quebra-cabeças das obras do Alfredo Wolff, artista que foi trabalhado na semana anterior em nossa oficina de confecção de bandeirinhas. Essas atividades foram desenvolvidas até a hora do intervalo. No retorno para a sala, recebemos as crianças com um ambiente preparado com aromatizador, luminária projetando estrelas na parede e no teto, tapetes, cobertores, almofadas no centro da sala, onde guiamos uma meditação para relaxamento, com as crianças deitadas, contando as estrelas.
Depois demos o livro A História das Estrelas. Junto a ele, elaboramos o material com o experimento do dia e da noite, que era uma caixa dividida em 2 espaços com características diurnas e noturnas, para apresentar o fenômeno do solstício de inverno que ocorreu no dia 21 de junho, sendo o solstício de inverno um dos motivos da celebração junina. Com isso, trouxemos algumas provocações para debater com as crianças, como a importância do sol para a colheita, elementos que encontramos no céu, movimento de rotação e translação da Terra. As crianças trouxeram inúmeras contribuições durante esse dia, como: o sol é bom para ver as pistas. Quando é dia no Japão, aqui é noite. E quando questionamos sobre o que tem no céu, as crianças responderam: lua, morcego, nuvem, sol, passarinho, helicóptero, satélite, demonstrando seu rico acervo de conhecimento prévio. Ao terminar a contação, distribuímos folhas com uma atividade para as crianças desenharem e escreverem características do dia e da noite, para serem coladas em seus cadernos como forma de registro da manhã. Com essas atividades, buscamos promover o contato com aspectos da agricultura ligados com a colheita do milho e seus tipos, construir noções do princípio alfabético e consciência fonológica. Buscamos praticar a formulação de hipóteses, observação, experimentação e registro das reflexões feitas a partir de questionamentos propostos. Trabalhamos a identificação e nomenclatura de diferentes escalas de tempo, diferenças entre o dia, manhã, tarde e noite, fenômenos climáticos, chuva, sol e características das estações do ano. Nesse dia, tivemos que reorganizar nosso plano para dar tempo de executar as atividades, dando continuidade para o que ainda não tinha sido feito no dia anterior. Nesse sentido, a prática docente gera uma compreensão sobre a necessidade da aquisição de uma percepção aguçada quanto ao tempo de duração das atividades. E na medida em que passávamos nossos dias junto à turma 12, compreendemos melhor seu ritmo de envolvimento durante os momentos da manhã, gerando transformações nos planos que tinham sido elaborados a partir da semana de observação. Já no dia 7, iniciamos a manhã de quinta-feira, chegando com antecedência na escola para preparar o solo e limpar o local da horta para a atividade que realizamos com as crianças. Com a turma em sala, retomamos a leitura do livro A Galinha Ruiva, momento em que as crianças se lembraram e falaram sobre o tema central da história, que era o milho, recordando sobre os diferentes milhos que foram apresentados durante a plantação, bem como as experiências que já tiveram em contato com a terra. Dessa forma, demos início à nossa atividade do dia com a plantação do milho. Na horta da escola, guiamos a turma para que eles pudessem conhecer esse espaço até então não visitado por eles, mostrando que já estava presente naquele ambiente e o que ainda estava sendo preparado para a nossa plantação. Já no espaço destinado à nossa atividade, as crianças identificaram com estacas de madeira os lugares que foram plantados os grãos de milho e em seguida regaram o solo. Conversamos sobre a necessidade em garantir luz solar e irrigação para o plantio de grãos para o seu desenvolvimento. Nos deslocamos para um outro espaço da escola para recolher uma porção de terra para cada criança. Todos receberam um copo com terra e um grão de milho para levar para casa e acompanhar o crescimento dando os cuidados necessários. Após o intervalo, foi elaborado um cartaz com os tipos de grão de milho, com a participação das crianças na identificação dos mesmos. Nesta quinta-feira, também fizemos alterações no plano, a fim de possibilitar a plantação das sementes de milho a pedido das crianças. O plano desse dia não tinha sido pensado anteriormente. Foi por meio da atenção às manifestações e envolvimento das crianças que percebemos a importância de reorganizarmos nosso planejamento a fim de conseguir realizar essa atividade, garantindo a participação das crianças na construção do planejamento com e para elas. Com a autorização da escola, conseguimos utilizar esse espaço que até então não era conhecido pelas crianças. Em nosso último dia de docência com a turma 12, na manhã de sexta-feira, organizamos o ambiente da sala de aula com a festa julina,
trazendo os elementos que estruturaram nosso planejamento e guiaram nossas práticas. Enquanto a turma estava no primeiro período, com o professor de educação física, preparamos as brincadeiras de pescaria, boca do palhaço, corrida do saco, espaço livre para leitura, jogo de tabuleiro, caixa registradora e dinheiro sem valor para brincadeira livre. Servimos comidas típicas, cachorro-quente, milho verde, pinhão, amendoim, pipoca, pudim e bolo de milho. E na caixa de som tivemos nossa trilha sonora julina, que alegrou ainda mais a nossa manhã, contando com Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Gal Costa, Gilberto Gil, Alceu Valença, entre outros nomes importantes da cultura popular brasileira. Todos esses elementos que compuseram a nossa festa julina foram trazidos durante as 2 semanas que passamos juntos. Ao longo da nossa trajetória, buscamos desde o início dialogar com as crianças sobre o que elas esperavam e gostariam de realizar nesse período de docência. Elaboramos atividades de pesquisas que as crianças realizaram com seus familiares com a finalidade de resgatar aspectos culturais dessa festa. Com as respostas coletadas pela turma, criamos gráficos sobre as brincadeiras e comidas típicas dessa celebração que eles gostavam, a fim de construir uma festividade que celebrasse tudo aquilo que articulou nossos aprendizados conjuntamente. Como forma de registro, produzimos com as crianças um cartaz com imagem das nossas vivências durante as 2 semanas. Também realizamos nesse dia uma autoavaliação com a turma, onde cada criança respondeu individualmente, com auxílio das estagiárias, um questionário sobre o nosso período de estágio, trazendo suas perspectivas sobre as aulas, aprendizados, análise da própria participação, as atividades que gostaram ou não gostaram, dentre outras informações que elas poderiam relatar abertamente. Terminamos nosso último dia apreciando a apresentação do Boi de Mamão na área externa da escola, realizada pela turma 11 e nossas colegas estagiárias, que permitiram nossa participação nesse momento cultural. A experiência na disciplina de estágio, sendo a nossa primeira em formato presencial, nos proporcionou estar à frente de uma turma real, vivenciando a prática que muitas vezes não era visível nas leituras e debates que permeavam a teoria da sala de aula da universidade. Estar como docente de uma turma que observamos por apenas 1 semana demanda muita responsabilidade e consciência do local que estamos ocupando. A trajetória trilhada nessas 2 semanas de docência contou com altos e baixos, pensando e reformulando os planejamentos, refletindo sobre nossas mediações com as crianças, analisando os momentos com diferentes níveis de envolvimento da turma, sempre buscando ser o melhor que podíamos para as crianças. Aprendemos, principalmente, sobre a importância da construção coletiva de um espaço escolar que valorize e visibilize as crianças e seus direitos.